Oi, gente, bom dia, tudo bom? Nosso assunto de alimentos a gente vai continuar agora. É fácil, né, gente? Esse assunto ele tá muito presente no nosso dia a dia, na televisão, na internet, então é fácil, né? Hoje nós vamos ver a pirâmide alimentar. Vocês se lembram que existe as pirâmides ecológicas, onde a gente representa a cadeia alimentar? A pirâmide alimentar, ela vai representar através de um desenho o que a gente deve consumir. Então, é um desenho que representa a quantidade recomendada de cada alimento que a gente deve consumir por dia. É fácil. Observe esse desenho. Esse desenho representa a pirâmide alimentar. Observe que aqui a base ela é maior e o ápice é menor, fazendo uma pirâmide. E essa base é maior proposital, porque são os alimentos que a gente tem que consumir em maior quantidade no dia. Então, na base de tudo mesmo, a gente não pode esquecer que nós devemos ingerir muitos líquidos. Água de preferência, tá, gente? Refrigerante não devemos consumir porque ele dá câncer, causa diabetes e aumenta a pressão, tá bom? Água e suco natural de fruta, mas de preferência água. A gente tem que beber muita água durante o dia inteiro. O que mais é a substância que nós mais devemos consumir? Água. Aí, com relação aos alimentos, olha, a gente deve consumir em grande quantidade os alimentos do grupo 1, que são os alimentos energéticos, que são os carboidratos. Mas observe aqui, tem biscoito recheado aqui no meio? Não. Tem pizza aqui no meio? Não. Tem bala, pirulito, doce, chocolate aqui? Não. Então, quais são esses carboidratos? São os carboidratos bons, aqueles naturais, aqueles que não são processados. Batata, batata doce, inhame, milho, trigo, tá bem? No pão de queijo, no pão de sal. Então, a gente deve consumir bastante carboidratos, mas os carboidratos bons. Se você substituir esses carboidratos bons, naturais, por biscoito recheado, bala doce, pirulito, salgadinho, uma chips, você tá acabando com sua saúde. É aquela historinha, você vai morrer cedo, tá bem? Então, a pirâmide vem nos informar aqueles alimentos que a gente deve consumir em grande quantidade. Os carboidratos naturais, a gente deve consumir bastante durante o dia. Depois, os alimentos reguladores, vocês se lembram deles? O grupo 2 e o grupo 3, olha. Os alimentos reguladores são aqueles que vão fornecer para nós vitaminas e sais minerais importantes para o nosso corpo fazer reações químicas. Então, os alimentos reguladores, eles são vegetais, frutas, verduras, legumes. Tá tudo representado aqui, ó. Cenoura, tomate, repolho, abóbora, pimentão, alface, pepino, mamão, uva, melancia, maçã, banana, melão, laranja. São todos alimentos reguladores. A quantidade deles também tem que ser alta, tá, gente? A gente tem que comer pelo menos 3 porções de fruta por dia. Fora o que vem na refeição, né? Das verduras que eu estou dizendo, dos legumes. Acima dos alimentos reguladores, a gente também deve consumir um pouco menos em quantidade do que os alimentos reguladores, ó, os alimentos construtores, que são aqueles à base de proteína, aqueles que vão nos fornecer proteínas. Então, as carnes, o leite e alguns vegetais, como o feijão, a ervilha, a lentilha, o amendoim, que são alimentos ricos em proteínas. Nós lembramos lá da aula passada que os alimentos reguladores, eles vão ajudar a formar o nosso corpo, eles vão ajudar a construir célula, tá bem? E por último, os alimentos que a gente deve consumir em menor quantidade são esses alimentos também energéticos, também são carboidratos, mas são os carboidratos ruins, aqueles que o nosso corpo vai armazenar e vai fazer virar gordura e vai gerar obesidade. Então, esses a gente tem que consumir em menos quantidade possível, que são, gente, olha, doces, bolos, tortas doces,
maionese, margarina, tá bem? São alimentos ruins para a saúde. O ideal é que você nem se alimentasse com esses, do grupo 7, grupo 8. O ideal era que você parasse lá no grupo 5, não, no grupo 6, né? Muitas pessoas não comem essas coisas e elas vivem muito e de forma saudável. E isso é a pirâmide. Ela nos mostra os alimentos que nós devemos consumir em maiores e menores quantidades. Tá bem? Adiante. Então, uma outra forma de entender a pirâmide alimentar é observando aqui, ó. Prefira, né, olha, prefira os carboidratos naturais, prefira as proteínas, prefira as verduras e legumes. Modere, tá, gente? Modere nos alimentos que tem sal, modere nos alimentos que tem gorduras e óleos, tá bem? Limite os carboidratos ruins, coma pouco pão francês, por exemplo, e evite os carboidratos industrializados. Os salgadinhos, os biscoitos recheados, as balas, os doces. Não quer dizer que se você comer uma vez ou outra vai te fazer mal. Mas se você comer sempre, gente, esse mal vai aparecer. E não vai aparecer enquanto você é pré-adolescente. Vai aparecer quando você tiver já 40 anos. E você não quer morrer de infarto aos 40 anos e nem ter obesidade, não é mesmo? Então, realmente, evite esses, limite esses, modere e consuma muitos desses aqui. Tá bom? Adiante. E vamos falar sobre os carboidratos. Turma, vocês sabem o que são carboidratos? Não? Os carboidratos, vocês se lembram lá dos alimentos energéticos, né? Eles são alimentos energéticos, são alimentos que vão nos fornecer bastante energia. Quem são os carboidratos? A batata doce, o trigo, o pão. Tem carboidratos nas frutas, também nos legumes, mas em menor quantidade. Tem carboidratos nos biscoitos, nas tortas, no chocolate, nesse pão aqui. No açúcar, né? O açúcar é carboidrato. Então, nós vamos falar desses alimentos, tá? Dos carboidratos, aqueles que nos fornecem energia para fazer as reações químicas do nosso corpo, tá bom? Mas prefira esse tipo de carboidrato e evite esse tipo aqui, tá bem? Mas o que são carboidratos? Os carboidratos, eles são macronutrientes, ou seja, eu devo consumir bastante carboidrato, mas carboidrato saudável, né? Batata doce, inhame, beterraba, né? Formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Por isso que chama carboidrato, porque eles têm muitos átomos de carbono, e hidratos, porque eles têm muitos átomos de hidrogênio. Então, os carboidratos são nutrientes que a gente deve consumir aí em quantidades consideráveis para nos fornecer energia. Eles também são chamados de sacarídeos, de glicídios, e comumente nós chamamos esses carboidratos de açúcares, tá bem? E olha que curioso, nem todo carboidrato é doce. O carboidrato da cana é doce. Os das frutas também são doces, mas o carboidrato do trigo não é doce. O carboidrato da batata não é doce. O da batata doce é doce. O da beterraba também é doce, né? O carboidrato do milho não é doce. Então, cuidado, tá? Nem todo carboidrato, ele vai ter sabor doce, tá bem? E para que ele serve, né, gente? Qual é a função do carboidrato? Nós já falamos que os carboidratos, eles têm função energética, eles fornecem energia, mas essa não é a única função dos carboidratos. Eles também têm função estrutural. Isso significa que eles sustentam a célula. Por exemplo, a celulose é um carboidrato estrutural e ela fica na parede celular das plantas, dando rigidez para a parede, fazendo a parede ser forte. Então, a celulose, ela está na estrutura da parede celular das plantas. E o que é a celulose? É um carboidrato que a planta produz.
O amido também é um carboidrato, mas ele é de função energética. Por exemplo, quando a planta faz muita fotossíntese e produz muita glicose, sobra glicose, ela pega essas glicoses que sobraram, junta essas glicoses e forma o amido. E envia esse amido lá para as raízes ou para o caule, para esse amido ficar guardado, reservado. Então, o amido é a reserva energética das plantas. Quando a gente come batata doce, a batata doce é uma raiz cheia de amido que a planta fez. Aí a gente está comendo a reserva da planta. A batata inglesa, aquela de fritar, ela é o caule de uma outra espécie de batata. Ela também é rica em amido. O milho é um fruto rico em amido, tá bem? Então, os carboidratos, eles não têm só função energética, eles também têm função estrutural. Classificação dos carboidratos. Turminha, a gente pode classificar os carboidratos em 3 tipos. Tem aqueles carboidratos que nós chamamos de monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os carboidratos do tipo monossacarídeos, os monossacarídeos, eles são carboidratos pequenos e muito simples. Por exemplo, a glicose. A glicose é um carboidrato tão pequeno e tão simples que ele é chamado de monossacarídeo. A frutose também é muito pequena e muito simples. A galactose. A glicose existe no mel, por exemplo. A frutose é o carboidrato pequeno das plantas. E a galactose eu encontro no leite. Glicose eu encontro no mel. Frutose eu encontro nas frutas e galactose eu encontro no leite. São os pequenos açúcares desses alimentos. Os carboidratos chamados de disacarídeos, eles são maiores um pouco do que os monossacarídeos. Eu chamo esses carboidratos disacarídeos de sacarose, maltose e lactose. A sacarose, gente, é o carboidrato que a gente usa para adoçar o café. É o açúcar da cana, né? A sacarose, que é o açúcar da cana, ela é formada por glicose e frutose. Então, ela é maiorzinha, olha. Ela é um disacarídeo. Por que di? Porque, por exemplo, a sacarose é formada de glicose e frutose. 2 disacarídeo. 2 monossacarídeos. A maltose é um carboidrato que a gente encontra, por exemplo, em cereal. A lactose é um carboidrato que a gente também encontra no leite, tá bem? E existem aqueles carboidratos que são muito grandes e muito complexos. Esses a gente chama de polissacarídeos. Poli, porque eles são muitos. Eles têm muitas partes pequenas, então eles formam um polissacarídeo grande, um carboidrato grande. Esses polissacarídeos a gente conhece como a celulose, que eu acabei de falar, que é um carboidrato estrutural, né, de função estrutural, que fica na parede celular das plantas. Quando eu como alface, couve, eu tô comendo muita celulose, né, porque ali tem células de planta. O amido é um polissacarídeo de reserva das plantas. Quando a planta faz muita glicose e sobra, ela junta as glicoses em amido. O glicogênio, ele é um polissacarídeo de reserva nosso dos animais. Quando a gente come muito carboidrato e a gente não usa, o nosso corpo manda essas glicoses que sobram para o nosso fígado e lá eles formam uma substância, um polissacarídeo grande, chamado glicogênio. Legal, né? O nosso fígado armazena glicogênio. Aí, quando a gente passa um período grande sem comer, o nosso fígado tira o glicogênio e faz ele voltar a ser glicose e a gente usa para gerar energia. É um conjunto muito interessante para o nosso organismo. Para a gente entender, né, gente, eu tô falando de moléculas. Então, aqui eu tenho 5 moléculas nessa imagem de monossacarídeos, aqueles açúcares pequenos, olha. Olha a fórmula química da glicose. Olha a fórmula química da galactose, da frutose. São bem parecidas, né, ó? Da ribose e desoxirribose. Esses dois aqui, gente, são carboidratos que existem no DNA e no RNA. Curioso, né? Mas o DNA e o RNA, eles têm carboidratos na sua constituição. A desoxirribose é o carboidrato do DNA e a ribose
é o carboidrato do RNA. E nós vamos detalhar isso muito para frente, lá no 9º ano, tá bem? Exemplos de disacarídeos, ó. Di é formado por 2 monossacarídeos. Observe, ó, que sempre é um conjuntinho de 2 monossacarídeos. A maltose. A maltose é formada por duas glicoses, ó. Uma glicose, outra glicose. Então, quando 2 glicoses se unem, forma maltose. A sacarose é formada pela glicose e pela frutose. Então, quando eu uno uma glicose com uma frutose, vira sacarose. O açúcar que a gente adoça o café, ele é isso, ele é glicose com frutose. A gente come isso, Cris? Come? Você adoça café? Você adoça suco com açúcar? Você adoça suco com açúcar? Então, você está comendo glicose e frutose, que é a sacarose. E a lactose, ela é formada por galactose e por glicose. Sempre 2 moléculas unidas, por isso que eles chamam de sacarídeos. Tá? São simples também, mas não tão simples quanto os monossacarídeos. Agora, por exemplo, se eu tampo aqui, ó, na lactose, se eu tiro a glicose, aí eu não tenho lactose não, eu tenho só isso aqui, que é a galactose. Tá bem? E os polissacarídeos? A celulose, o amido, o glicogênio. A celulose, gente, ela é formada de muitas unidades de glicose, ó. Cada desenho desse, ó, esse e esse que estão unidos aqui pelo oxigênio, cada um desses é uma glicose. A celulose, que é aquele carboidrato da parede celular das plantas, que dá estrutura para a célula, que dá sustentação para a célula, né? E proteção, ela é formada de muitas glicoses. O amido também é formado de muitas glicoses. Olha aqui, cada hexágono desse azul é uma glicose. Então, tudo isso aqui é um amido. Olha quantas glicoses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, um monte de glicose. E o glicogênio é a mesma coisa. Ele é formado de um monte de glicoses juntas. Então, como eu tenho muitas glicoses aqui formando o glicogênio, o amido e a celulose, eu chamo essas estruturas de polissacarídeos, tá bem? O amido é de reserva das plantas, o glicogênio é de reserva dos animais. E como é que eles são de verdade? Olha que legal, turma, essa foto aqui, ó. Olha esse lado esquerdo primeiro. Essa bola preta é o grão de amido, grãozinhos de amido. Isso aqui são fotos de microscópio. Tá vendo essas sujeirinhas esverdeadas aqui, ó? São fragmentos de celulose. Fragmentos da parede celular, por exemplo. Agora, olha que interessante. Aqui eu tenho um tecido, olha. Aqui mais ou menos tem uma célula, aqui tem uma célula, aqui tem uma célula vegetal, tá bem? As bolinhas pretas são os grãos de amido. E essa estrutura aqui é a parede celular de celulose, olha que interessante, ó. A parede celular da célula. E a parede celular é feita de celulose. Então, aqui eu tenho 2 polissacarídeos representados, a celulose na parede celular e os grãos de amido. A celulose estrutural, o grão de amido, fornece energia. Legal, né? Os disacarídeos e os polissacarídeos, como eles são maiores do que os monossacarídeos, eles precisam sofrer digestão. Então, por exemplo, quando eu como um café com açúcar, o açúcar ele vai passar pelo meu sistema digestório e ele vai sofrer digestão. Quando eu como batata, beterraba, são alimentos que têm polissacarídeos. Os polissacarídeos, eles também têm que sofrer digestão. Então, a batata vai ser digerida e vai ser quebrada em várias glicoses, a beterraba também. Por que eles têm que ser digeridos? Porque são moléculas grandes e moléculas grandes não conseguem ser absorvidas pelo intestino. O intestino, gente, é formado de célula. Como é que eu vou absorver um pedaço grande de batata? Não tem jeito. Então, essa batata, a beterraba, o açúcar, eles têm que ser quebrados em pedaços bem pequenininhos para eles conseguirem passar de dentro do intestino para o sangue, porque isso é a absorção, tá bem? Então, disacarídeos e polissacarídeos têm que sofrer digestão. E para fechar a nossa aula, vamos falar sobre as fibras alimentares. Vocês sabem, já ouviram falar em fibras alimentares? As fibras, elas são polissacarídeos estruturais. O que significa isso?
que elas não têm função de nos fornecer energia, elas têm função de dar estrutura para a célula, porque elas contêm celulose. As fibras, elas são polissacarídeos cheios de celulose. E elas não sofrem digestão. O nosso sistema digestório não consegue digerir as fibras porque não tem as enzimas, nós não temos as enzimas que fazem a digestão das fibras. Mas nós devemos comer essas fibras que têm origem nos vegetais, porque elas melhoram o movimento do alimento no intestino, então elas evitam prisão de ventre. Quem come fibras vai no banheiro evacuar, fazer cocô todo dia. Quem não come tem prisão de ventre. Elas melhoram a absorção dos nutrientes, elas evitam hemorroidas, que é aquela doença que dá lá no fiofó, né? Elas equilibram as bactérias boas do nosso intestino. Então, a gente tem que comer fibras. Onde é que a gente encontra fibras? Nos vegetais. Então, tudo isso aí, ó, tem muita fibra. As cascas, os bagaços, tá bem? Comer fruta com casca, quando dá, né, gente? Que abacaxi com casca não dá para comer. Mas quando dá para comer fruta com casca, quando dá para comer algum legume com casca, prefira, porque a casca tem celulose. A celulose é a fibra. Ela vai ser boa porque ela vai melhorar o trânsito das fezes dentro do nosso intestino. Tá bem? Então, nós terminamos.